Ele chegou, Fernando Brito, com o seu tijolaço aqui no 11 News. Seja bem-vindo, meu querido Fernando Brito. Você estava aqui no bastidor acompanhando a belíssima aula da professora Arlene Clemecha, né? Para a gente entender um pouco melhor essas atrocidades que continuam em transcurso ali em Gaza. Tudo bom contigo? Seja bem-vindo. Tudo. Eu concordo com ela, dizendo, quando ela disse que quando a gente tenta tornar essa questão complexa demais, né, a gente, na verdade, está encobrindo, né, questões políticas, ideológicas e geopolíticas que estão claras há muito tempo. Não é uma crise nova. Crise provocada pela existência de um enclave, né, judeu dentro do território do Levante, aquela região é conhecida como Levante Árabe, é, ela é, na verdade, a exceção do processo histórico. Né? A convivência entre árabes e judeus naquela região, historicamente, existiu de maneira relativamente pacífica, tanto quanto a gente pode chamar de pacífica a história antiga, né? Até os anos 40. A opressão ali vinha de outras dominações externas, inclusive aquele território, como dominação turca. Né? Mas eu discordo dela quando ela disse que não enfrenta preconceitos por abordar essa questão. Eu acho que há muito. Eu acho que há muito. E o que impressiona é exatamente o que ela falou um pouco antes de haver hoje, dentro da opinião pública israelense e, por extensão, né, em todas as pessoas de origem judaica no mundo, a tomada de posições anti-convívio com o povo palestino que não existiam antes. Né? E eu costumo dizer, Conde, que o pior da ferida, dependendo do tamanho, é a cicatriz. Porque a ferida se pode curar em algum tempo, mas a cicatriz permanece. E se a gente olhar bem, essa questão judaica, né, ela vem de situações absolutamente semelhantes a que viveu o povo judeu na histórica perseguição que recebeu na Europa. Né? Que são os enclaves que se pretende colocar os palestinos, se não os guetos onde se colocou a população judaica na Europa e não só na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial? Que são esses massacres de natureza étnica, se não os pogroms que se viveu no leste da Europa, né? No final do século XIX, no início do século XX. Então, esse tipo de coisa, a gente não pode ter a ilusão de que se vai resolver com simplicidade. Eu fico muito impressionado quando as pessoas dizem quando acabar a guerra, o Netanyahu cai, né? Praticamente automático. Não é, não é. Né? Pode ser que ele, pessoalmente, em razão de outras questões, tenha encontrado o final da sua carreira política. Mas essa orientação, ela é não só prevalente, como crescente em Israel. É só você observar o que aconteceu com a esquerda israelense. Né? O Partido Trabalhista, que era muito simbolizado pela figura do Shimon Peres, praticamente desapareceu. Hoje é uma agremiação inexpressiva, 3, 4 deputados só no Knesset, que é o Parlamento de Israel. Então, eu acho que, em algum grau, infelizmente, essa questão vai continuar até ter consequências piores do que as que está tendo hoje. As pessoas estão se perguntando como é que vai ser ali o day after, né? Ainda que a não gente... tem day after. Não tem day after, não. A despeito da complexidade... Não tem after. Como é que vai ter day after se não tem after? Verdade. Qual é a solução possível para isso? Entendeu? A ideia de um Estado, de 2 Estados, está se inviabilizando. E como fazer vingar a ideia de um Estado único, onde seja cada pessoa um voto, como defendem intelectuais de esquerda? Como? Como fazer ser um só povo? Né? Quem já se dividiu inapelavelmente? Quem construiu as barreiras de ódio, né, que a gente vê de parte a parte? Entendeu? Então, eu acho que a solução naquela região vai ter que ser semelhante à que teve a suposta solução que nós adotamos, né, desde o final da Segunda Guerra Mundial, via ONU. Eu acho que vai ter que se criar um Estado gerido pela ONU,
e encontrar os caminhos, durante esse processo, de definição do que vai acontecer naquela região. Né? Não se vai resolver a situação do Oriente Médio sem a intervenção da comunidade internacional, porque é exatamente a disputa de poder internacional que está tornando insustentável a tensão naquela região, dentro e fora do território israelense, né? Quando a gente observa, por exemplo, as relações com a Síria, as relações com o Iraque, as relações com o Irã, né? Os conflitos sucessivos e cada vez mais disseminados que aquela região vai infligindo. Pô, mas hoje aqui é dia de a gente voltar para a nossa questão. A gente vai, a gente vai, só estou fazendo a transição suave aqui, né? Queria te ouvir rapidamente sobre Gaza, para a gente aterrizar na política nacional. E eu quero começar pedindo para você falar um pouco sobre o Lewandowski no Ministério da Justiça. Um dos efeitos colaterais já postos, né, na chegada do Lewandowski é o Capelli saindo daquela posição e também, na palavra de alguns jornalistas nesse dia de hoje, aqui nessa quinta-feira, dia 11, descartado pelo governo. Então, eu quero saber o que vai mudar na condução do Ministério da Justiça, meu querido Fernando Brito. Olha, em primeiro lugar, é preciso colocar as coisas na sua devida ordem. Né? O Ministério da Justiça é o Ministério da Justiça do governo brasileiro. O governo brasileiro é um governo presidencialista liderado pelo Lula. Então, em segundo lugar, a indicação do Lewandowski, do ponto de vista ético, político, não podia ser superada por nenhuma outra. Estamos falando de alguém que tem 17 anos de tradição no Supremo Tribunal Federal e que ali já manifestou, em grande escala, as suas posições político-ideológicas. Então, eu acho que não cabe essa situação. Eu, outro dia, Conde, aqui no seu programa, elogiei o Capelli pela capacidade decisória e de iniciativa que teve durante os acontecimentos de 8 de janeiro de 2023, né? Mas eu não posso deixar de criticar, né, esse estrelismo, né? Tomara que não seja, tomara que esteja errado, esse suposto estrelismo, né, que a mídia tenta atribuir a ele. Então, se não for isso, eu não quero. É complicado. Né? Eu trabalhei nos 2 governos de Brizola. Onde? No primeiro governo, fui assessor de imprensa, a partir de um certo período, e no segundo governo, né, eu manifestei ao Brizola o meu desejo de sair da área de comunicação e ter um pouco de experiência prática na área da administração. Né? E ele virou para mim e disse assim, mas, Brito, como é que eu vou desperdiçar o que você já aprendeu? Então, eu acho que o Capelli deveria pensar um pouco nisso. Né? Ele poderia ou pode ser um elemento importante nessa transição de governo. Agora, desde que ele tenha a ideia, né, e a capacidade de perceber o tamanho real dele. Né? Ele não é uma liderança política que tenha se construído por meios próprios, eleitorais. Não é. Ele é alguém que chegou à posição que chegou porque contou com a confiança, primeiro do Dino, mas, sobretudo, com a confiança do Lula. Como, aliás, ficou claro nesse documentário que a Globo News exibiu, quando o Lula pediu ao Dino, né, o histórico, o currículo do Capelli, né, para saber se ele era especialista em segurança, para saber se ele era especialista na área jurídica, né, e o Dino respondeu corretamente a ele que não, que ele era jornalista. Né, e isso não impediu o Lula de confiar nele, de entregar a ele talvez a posição de mais importância naquelas horas que sucederam a tentativa de golpe. Eu acho que isso não vai prevalecer. Né? Eu não imagino que a mosca azul tenha posado de tal forma na cabeça do Capelli que ele vá sair chutando balde. Não acredito nisso. Né? Ele vai refluir com uma posição de bom senso e o Lewandowski vai ter também a habilidade de aproveitar, pelo menos temporariamente, a experiência que ele acumulou na gestão dos assuntos do Ministério da Justiça. Que o Capelli acumulou ali, né? O Capelli teve um papel protagonista, todo mundo, até ele era cotado para assumir o Ministério da Justiça, mas o Lula, o perfil do Lula, né, nada mais próximo do perfil do Lula, do Lewandowski.
é baixar a poeira, é trazer. Agora, a gente pode se surpreender com o Lewandowski também, hein, o Brito? Essas injunções históricas aí, né? A gente acha que o Lewandowski tem aquela posição super controlada e tudo, mas de repente pode parecer um novo Lewandowski para todos nós. Porque quando a pessoa vai para o STF, muda, né? Eu não acho que isso possa acontecer, nem que deva acontecer. A posição de ministro da Justiça é, e deverá ser sempre, né, uma posição de articulação política. Você não faz articulação política soltando rojão, nem querendo chamar os holofotes todos para si. O Dino atravessou um período, né, em que as posições firmes dele foram importantes, mas muitas vezes ele deixou de ser mais eficiente, né, porque chamou um pouco demais as luzes da política sobre si. Né? Nós tivemos a direita e a esquerda, ministros da Justiça de grande importância no Brasil, que foram de perfil muito mais articulador, de perfil muito mais de diálogo do que de protagonistas de noticiário. Eu cito dois apenas. Né? Eu cito três. Eu cito um da ditadura, Petrônio Portela, né? Que foi o articulador do processo de abertura e cuja morte prematura, né, atrasou um pouco, né, o processo de redemocratização do país. O segundo foi Fernando Lira, no governo Sarney, que durante um primeiro e breve período, né, conseguiu articular uma unidade de forças para aquela transição democrática, e depois, né, quando o Sarney se imbuiu da ideia de que ele era um presidente legítimo, e não era, porque a legitimidade de Sarney só vinha do papel transitório, né, que a história tinha dado a ele, né, depois ele saiu, né, exatamente por essa impossibilidade. E, em último lugar, o Márcio Tomás Bastos, que no primeiro governo Lula desempenhou um papel importantíssimo na articulação entre o Lula e um mundo, né, jurídico, empresarial, que era muito importante para o Lula acessar. Então, eu acho que essa capacidade, né, o Lewandowski tem. Lewandowski tem um diálogo privilegiadíssimo com o arcabouço jurídico do país, o Supremo Tribunal Federal, as cortes superiores. Acho que ele vai fazer um papel eficientíssimo nisso. Em segundo lugar, é um homem de princípios, de convicções. Não é um ministro da Justiça, né, que vai se prestar ao papel, na minha opinião, inclusive indevido, que, por exemplo, se prestou ao papel ontem. Vamos para cima da bandidagem. Como assim vamos para cima da bandidagem? O quê? Eu não tinha visto isso, né? Ele falou isso? Respondendo ao Twitter, também inconveniente do Eduardo Paes, né, que fez um boletim de ocorrência via redes sociais. Fez um boletim de ocorrência dirigido ao Capelli, né? Dirigindo ao Capelli, né, encontrou dele uma resposta de técnico de futebol. Vamos para cima, vamos partir para cima dele. Não é um papel que a gente possa querer dar ao ministro da Justiça, porque senão, né, como comandante imediato das forças policiais, ele, de alguma maneira, está entregando para essas forças policiais a seguinte ordem: partam para cima. E partir para cima em matéria de segurança pública quer dizer morte, quer dizer tiroteio, quer dizer violência, quer dizer atingimento de pessoas inocentes, pessoas que nada têm a ver com a criminalidade. Então, é bom ter calma nessa hora. É bom ter calma nessa hora. Ministro da Justiça, Ministério da Justiça e Comando da Segurança Pública não são lugar para quem não resiste à tentação de querer aparecer como paladino da lei e da ordem. Fernando Brito conosco aqui. Deixa eu trazer comentários aqui, celebrando Fernando Brito. Otília, resistir é preciso. Gosto muito de ouvir o querido Brito. Bom dia. Falando de Macaé, no Rio de Janeiro. Macaé, que o Brito deve conhecer muito bem, né? Esse antes do petróleo, inclusive. Antes do petróleo. Jackson, o cara já estava lá antes do petróleo. Pois é. Conheci porque aconteceu uma coisa. Fui acampar, eu era adolescente, fui acampar numa praia muito bonita, tem lá, chamada Praia dos Cavaleiros, né? E o mar é muito forte. E foi um momento de tensão muito grande, porque tinha dois rapazes, né, recrutas de quartel, com aquele cabelinho reto, que saíram do quartel e foram lá desesperadamente se jogar no mar para nadar, para curtir a praia, etc. E se afogaram os dois. E eu e o grupo de amigos que estávamos juntos
acabamos por tirar eles da água, né? Porque eles se afogaram. Vocês salvaram ele, mas eles morreram? Não morreram, ainda sentaram a mão na gente, porque você sabe que o abraço de afogado é uma das piores coisas que você pode esperar. Salvar os caras ali. Eu e mais vários. Não, eu não fui sozinho, não. Eu e mais vários. Todo mundo que estava ali acampando, eram 6, 7. Que história, meu querido. Meu Deus, quase que você dança ali. E eles não gostaram disso. Olha só. Não é isso, não. É que a pessoa, no desespero, onde ela reage com um nível de desespero. De agressividade. Isso é conhecido. Uma das primeiras coisas que você aprende quando se trata de salvamento marítimo é, inclusive, imobilizar a pessoa. Você pega ela pelo pescoço, pelas costas, para evitar que ela te arraste para o fundo. Essa é a expressão abraço agora, depois que vocês colocaram, é exatamente isso. Depois que ele chegou na areia, eles agradeceram vocês, claro. Eles não agradeceram, rapaz. Os caras estavam quase mortos lá, cuspindo água. Não agradeceram nada. E você não faz essas coisas para ninguém agradecer. Meu Deus do céu. Olha, Conde, o que você faz pelos outros jamais pode ser a espera de agradecimento. O cara que abre a porta para alguém, para esperar que esse alguém agradeça a ele, desvalorizou completamente o gesto de gentileza. A gentileza não espera retorno. A gentileza não precisa de contraprestação. Nosso filósofo aqui, urbano, Fernando Brito, Jackson Guimarães, um prazer ouvir Fernando Brito, Jackson de João Pessoa, Maria Noemi, caríssimo Fernando Brito, bem-vindo, saúde plena para ti, família 2024. O Márcio fez aqui nem sei se eu vou conseguir entender isso aqui. Fernando Brito, o melhor, o maior, mais honesto, trabalhador, transparente, democrático, corajoso, pacifista, preparado, importante, militante do Partido dos Trabalhadores no Brasil e uma das galáxias Interplanet. Ele chutou o balde no final, mas manifestou aqui o carinho pelo Brito. Fernando Brito, você é um colírio nos olhos da esquerda intelectual democrática brasileira, meu querido camarada, viu? Fernando Brito, você nunca foi filiado ao PT e nem sei se é o PDT, quer dizer, acho que você foi filiado. Fui filiado ao PDT, fui filiado. Eu participei do PCdoB, do PCB, do PDT e depois nunca mais. Aliás, desde 2013 que eu não tenho filiação partidária. Até porque, Conde, eu não tenho mais militância partidária. Eu acho que a coisa mais importante da filiação é que ela se transforme em militância. Você ser para dizer que para quê? Para quê? Não tem razão. Deixa eu aproveitar, já que a gente entrou nessa questão partidária, a gente acompanhou no recesso do programa e tudo mais aqui, você deve ter acompanhado também, a rixa Cid Gomes, Ciro Gomes no PDT base do governo, Lupe, ministro da Previdência, mas o PDT do Ceará ali disputado pelos irmãos Gomes. O Cid já anunciou a saída para o PSB, com mais tantos dezenas de filiados ali ao PDT. Faz uma análise, você que conhece bem o PDT histórico do Brizola e tudo mais, desse último gesto, enfim, extravagante aí do Ciro Gomes e da posição do Cid. Pois demonstrando bem o que é o partido para eles. Um partido político para eles é um objeto do exercício do coronelato, da legenda. Isso não existe. Por isso que eu falei que eu não me filiei, entendeu? Você participar de um partido político significa comungar do conjunto de ideias, do conjunto de pensamentos, do conjunto de propostas, do conjunto de métodos para interferir na realidade nacional. Não pode existir essa disputa exclusivamente pelo controle da máquina. Eu vivi muito isso do outro lado, porque o PDT muitas vezes enfrentou questões internas ao partido que vinham da tentativa de colocar a legenda debaixo do braço e tirar do PDT aquilo que era a encarnação das suas ideias, que era a liderança do Brizola. Então, esse tipo de coisa, eu acho que não vale a pena nem comentar. Sabe por quê? Porque a família Gomes, ela no Ceará, um sol em declínio. Nós estamos cada vez mais nos tornando testemunhas do final dessa era que durou dos anos 90, no início dos anos 90 para cá, mas que encontrou o seu fim. Virou uma simples briga entre irmãos. Ela não representa mais
aquilo que representou, que era o símbolo da ascensão de uma nova elite, de uma nova geração de políticos cearenses, como foi o Ciro Gomes, né, sucedendo ao domínio tucano que foi exercido pelo Tasso Gereissati. Então, eu acho que isso não tem maiores importâncias. Né? O PDT é um partido... Acho que a importância é o fim do PDT, né? Quer dizer, Não, olha, eu não sei. Né? Essas coisas são difíceis, elas não se acabam da noite para o dia. claro. Porque ainda há muitos interesses envolvidos, há muita gente que tem compromissos políticos, há outras pessoas que conservam romanticamente a lembrança do Brizola como razão suficiente para estar no PDT. Eu, no momento que deixei de acreditar que o PDT fosse um instrumento de veiculação, de execução do pensamento que norteou Leonel Brizola, eu deixei o partido. E deixei sem briga, deixei sem xingamentos. Você não me vê aqui, nem nunca me viu no blog, né? Tomando iniciativas pessoais, de ataque ao caráter da pessoa. É da realidade política. É a realidade política. Infelizmente, o partido virou uma espécie, os partidos viraram uma espécie de cartório, onde quem ganha o comando do partido coloca ele debaixo do braço e usa, em grande parte, para seu benefício, sua carreira pessoal. Bom, vamos avançar aqui. Deixa eu só trazer mais 2 comentários aqui. O Fernando Bai está dizendo aqui, Dino por Lewandowski, tem cara de porta giratória. Dino por Lewandowski. O Lewandowski falou que o Dino é porta giratória? Eu acho que não. O que eu li ontem é que o Lewandowski teria essa característica de porta giratória, que, aliás, eu nem sei muito bem o que significa porta giratória. É o cara que entra e sai, entra e sai, entra e sai. É. Bom, Nefertiti Dornelli está dizendo aqui, eu gosto muito do Fernando Brito, eu vou ter que discordar da Nefertiti, eu não gosto do Fernando Brito, ela gosta e eu não gosto. Mas entre uma rainha egípcia e o conde, eu prefiro a rainha egípcia. Ô Brito, falando em partidos, filiações, desfiliações, Marta Suplicy de volta ao PT, vai ter uma festa para ela voltar a se filiar, a militância ficou meio injuriada, mas daqui a pouco esquece também para ser vice do Boulos. Queria te ouvir sobre isso aí, quer dizer, o mundo dá voltas, né? Olha, o mundo dá voltas e às vezes dá revoltas. Né? Eu acho que eu não posso tirar a razão das pessoas que se sentem magoadas, se sentem ressentidas com as atitudes da Marta, porque elas realmente foram muito sérias. Mas o que está em jogo é o ponto-chave do processo eleitoral de 2024. Não há nada que minimamente possa se aproximar da importância que vai ter o resultado das eleições na capital paulista. Por sorte, nós temos um candidato como Boulos, que tem personalidade, que tem estatura, que tem facilidade de comunicação, porque, de outra maneira, nós estaríamos no mato sem cachorro. A própria Marta, mesmo que se pensasse na impensável hipótese dela ser cabeça de chapa, ela tem um poderio eleitoral muito limitado à memória, recall, que existe das suas atividades enquanto prefeita, como o caso do bilhete único, o caso dos céus, né, e uma série de outras iniciativas que deram a ela, especialmente na periferia, na Zona Leste, né, no extremo da Zona Sul, deram a ela uma projeção nessas camadas mais pobres, e a memória, o povo é muito grato, né? O povo conserva as coisas na memória. Mas, fora daí, né, nós estaríamos entregues à mediocridade. Nós estaríamos entregues absolutamente à mediocridade, porque o Ricardo Nunes, convenhamos, né, eu não consigo encontrar, apesar da simpatia que eu tenho pelo cara que tem aquela aparência subnutrida, feita que eu tenho agora, depois da doença, né, eu não consigo encontrar nele nenhuma virtude para ser prefeito de uma cidade como São Paulo. O cara que herdou a prefeitura, herdou de uma maneira triste, dramática, que foi com o câncer do Bruno Covas. Então, eu acho que, olha, Paris vale uma missa. Entendeu? Ganhar a eleição com Boulos em São Paulo, né, vale engolir sapos, rãs e pererecas que nós queremos engolir com a volta da Marta Suplicy. Você acha que foi um golaço, assim, o Lula convencer a Marta, e sabe-se lá como é que ele convenceu a Marta a ser vice, né? A Marta não gosta muito desse negócio de
ser vice. Você acha que vai eleitoralmente, estrategicamente, foi acertado isso? Eu acho que foi, politicamente foi. Eu inverto a sua pergunta. Né? Só existe uma maneira de não ser convencido pelo Lula, ter ódio ao Lula. Porque fora daí, né, fora daí a capacidade de diálogo que ele tem, a simpatia, o próprio tamanho da figura, o papel histórico da figura, faz com que a gente não possa praticamente dizer não ao Lula. Né? Vamos voltar ali para aquela história do Capelli. Capelli, lembre-se disso. Né? O Lula é uma referência para o povo brasileiro. Ele é uma ferramenta de julgamento para o povo brasileiro. Por mais que hoje, em função da ascensão da direita, né, do bolsonarismo, do fascismo, do radicalismo extremista que vieram com eles, ainda hoje, a principal referência do povão é estar com o Lula ou não estar com o Lula. Ou vocês acham que o Haddad chegou ao segundo turno das eleições de 2018 porque ele é um belíssimo do professor universitário, um economista competente e uma figura da maior delicadeza pessoal possível? Então, eu acho que é isso. Né? O Lula, embora faça os apelos que tem que fazer realmente pelo apaziguamento do país, etc. Tal, ele é uma linha de clivagem. Está aqui ou está lá. Tanto é que você vai ver que, apesar do Ricardo Nunes ser alguma coisa bem próximo da nulidade, e apesar do Bolsonaro, em princípio, estar ao lado de sua candidatura, você vai ver que muita gente, né, de discurso liberal, de discurso aparentemente democrático, vai passar a apoiar o Ricardo Nunes simplesmente para ser contra o Lula. Claro. Aliás, é assim que funciona no Brasil, né? Assim, PT e antipetistas, até agora, né, o Brito? Acho que agora aprofundou isso, né? Eu queria até comentar um pouquinho os comentários que você ainda não colocou na tela, os últimos agora. Né? Pode comentar. Das pessoas que estão contra a Marta. Que estão dizendo, eu não concordo com a Marta, eu não perdoo a Marta, eu não aceito a Marta, mas em nome da governabilidade, em nome da governança, em nome do resultado eleitoral, é isso. Nós temos que entender que as nossas posições políticas de nada valem se a gente não impedir, quando são iminentes, as ascensões das forças políticas que são os nossos contrapontos, que são os nossos opostos. Olha, nós estamos vivendo um momento que não é simples, que não é marcado por figuras como o bolsonarismo, o gado, a fake news. Não, nós estamos vivendo um momento, né, de desenvolvimento histórico muito semelhante àquele que surgiu no início do século XIX. Século XX, perdão, né? 1920, 1930, com a ascensão do fascismo. Aquilo foi uma reação. A sociedade estava se modernizando numa velocidade muito grande, os meios de produção encontrando um desenvolvimento muito grande, as etapas históricas do colonialismo se sucedendo, havia uma série de ressentimentos cravados no seio da Europa, por exemplo, com a Primeira Guerra Mundial, que impôs à Alemanha a submissão do Tratado de Versalhes, e houve, em nome do purismo ideológico, da parte de muitas organizações de esquerda, né, sobretudo os partidos comunistas, a ideia de que não dá para nos aliar com social-democrata, não dá para nos aliar porque esses caras não são confiáveis, porque eles traíram na primeira oportunidade. Quer dizer, um autocerceamento que acabou limpando o terreno e deixando enfraquecida a parcela progressista, democrática da sociedade, facilitando, assim, a ascensão do extremismo, a ascensão do nazismo. Então, isso, Conde, eu acho que é uma tolice que nós não podemos ter. Eu, parafraseando o Machado de Assis, acho que é o Machado de Assis, nós não podemos ir com borzeguins demais a esse leito político eleitoral em que se vai deitar em outubro de 2024. Está aí o Fernando Brito dando a sua visão aqui dessa aliança, que tem alguns riscos, né, na minha visão, mas eu acho que
É acertada porque você tem uma questão ali que a Marta tem muito prestígio na periferia e o Boulos é aquela coisa, a intelectualidade, a esquerda, a classe média em São Paulo foi para o Boulos, quer dizer, o casamento da fome com a vontade de comer do ponto de vista eleitoral, mas tem muito chão pela frente. Brito, a gente tem uma discussão hoje no Congresso. Olha aqui, tem um comentário, desculpa, que eu sempre fico de olho na opinião das pessoas, né? Porque quando a gente fala para ser entendido, a gente fala para influir no pensamento das pessoas ou até ajudar as pessoas a formular esse pensamento. Então, a Miriam Marx, né, que não se perca pelo sobrenome, está meio chateada, dizendo que sempre tem que ceder nos momentos graves, ou com argumentos, momentos bravos, e que se a esquerda no Brasil é se ferrar com as escolhas do cacique. Gente, vamos prestar atenção no seguinte. Em primeiro lugar, nossas posições político-ideológicas vêm do nosso compromisso social. Elas não vêm da nossa ânsia ou necessidade de obter vantagens. As nossas vantagens são o avanço do movimento progressista e da justiça social. Veja que privilégio termos um presidente que agora, na segunda-feira, foi capaz de dizer a uma plateia eminentemente conservadora, que não haveria democracia no Brasil sem que houvesse também justiça social, sem que houvesse distribuição de renda, sem que houvesse progresso para as camadas mais pobres da população. Como é que nós tivemos isso? Aqui no país, em que se disse uma vez que a questão social era um caso de polícia, termos um presidente assim já significa um avanço muito grande. E a Marta tem lá os seus defeitos, mas qual é o tamanho que eles têm perto do fato de permitir à esquerda ganhar a eleição, ou de tentar ganhar a eleição municipal na cidade mais importante da América Latina? América do Sul, talvez, não sei o tamanho da cidade do México hoje. Então, esse tipo de raciocínio. E depois, Miriam, eu queria me lembrar a Miriam, de uma frase que eu ouvi certa vez, de um mexicano depois da desclassificação na Copa de 86, quando eles jogaram muito bem, dependiam de uma vitória contra a seleção da Alemanha e só conseguiram, não, porque já é um resultado importantíssimo, um empate de 1-1 e foram desclassificados. Esse mexicano disse assim: "Com os outros mexicanos é assim, lutamos como nunca, perdemos como sempre." O nosso lado é o lado dos que perderam. O nosso lado, pelo menos, é o lado dos que estão perdendo. E o nosso esforço é fazer com que esse jogo vire. Essa é a nossa vitória. A nossa vitória não é sentar sobre os louros das nossas posições de comando e usufruir o tempo de governo que se possa dar ao nosso grupo. Não. Nós temos um compromisso. Cada centímetro que a gente conseguir avançar nesse compromisso é uma vitória inestimável. Tá aí o Fernando Brito, o comentário da Miriam Marx aqui, que ele recuperou. Quer dizer, ela comentou muito aqui, até agradeço a Miriam por participar assim intensamente do nosso bate-papo. Ela está dizendo, sempre temos que ceder dos nossos ideais por causa de um momento grave. Enfim, faz parte da luta política. Eu acho que também a mesma dificuldade em aceitar o Alckmin, né, como vice do Lula, vai ser para a parte da militância agora do PT aceitar a Marta como vice do Boulos, que, aliás, na verdade, a cabeça de chapa agora é do Boulos, do PSOL. Agora, ô Brito, a gente está chegando aqui no termo do nosso papo, da sua entrada aqui. Se o PSOL realmente, como tudo indica, até porque o Boulos já está liderando as eleições, mesmo sem a Marta Suplicy, as pesquisas, né? Ganhar a Prefeitura de São Paulo, o PSOL vai passar por uma revolução, né? O partido. Não? Não é uma revolução. Até porque, inclusive, não tem havido até agora uma revolução. É um processo de amadurecimento. Onde? As pessoas, quando crianças... O PSOL vai crescer, ele vai ficar mais robusto. Pois é, mas isso não é uma revolução. Isso não é uma revolução. Isso é uma transformação. Uma revolução significa negar a ordem de valores anterior. O que acontece com o PSOL é que o PSOL, para usar uma expressão que o Brizola usava em relação ao PT há 30 anos ou 40 anos atrás, era um partido de calças curtas, como eram os meninos
na minha época de garoto, né? Você chegava a uma certa idade e você passava a usar calça comprida. Né? O PSOL está começando... Aí usa calça curta até hoje. Quem? Não, mas isso foi antes das bermudas se popularizarem. Né? Você não tem autoridade moral, Conde, para falar do que foi a garotada nos anos 60, porque você não estava lá. Então, deixa que essa parte do panar a poeira eu faço. Olha só, eu acho que esse amadurecimento do PSOL é extremamente importante para nós. Né? Acho que o PSOL, de alguma maneira, faz o papel que o PT fez em certo momento. O PT, né, com as suas posições, com o seu purismo, com a sua incapacidade como diz a nossa amiga que falou de abrir mão de posições, com a sua incapacidade de engolir sapo, cutucou muita gente, melhorou o comportamento de muita gente, criou uma referência moral e ética para o comportamento dos políticos. Acho que, e não há como negar, né, que, como qualquer agremiação, como qualquer organização, com o tempo ela vai perdendo essas características. Mas o PSOL encarna, de alguma maneira, essas possibilidades. Não é que o PSOL tenha um monopólio da honestidade, da ética. Inclusive, a gente já viu gente do PSOL envolvida em bandalheira aí. Não é isso. Né? Mas o partido, ele tem esse mérito. Ele significa uma referência. Embora os mais velhos, como eu, possam achar que, de vez em quando, o solista é muito chato. Tá aí. Fernando Brito, querido, obrigado pela presença aqui no nosso 11 News. Até a próxima quinta-feira. A gente vai para a transição aqui. Super abraço. Se tiver um recado final, fica à vontade. O espaço é seu. Vamos acompanhar o desenvolvimento das coisas nesse dia, onde provavelmente o Lewandowski vai ser anunciado à frente do Ministério da Justiça. E eu acho que a gente tem, pelo menos, que celebrar a tranquilidade de termos no Ministério da Justiça alguém que não vai se entregar à politicagem e que vai conservar, até pela sua história, pelo seu currículo, uma tradição de respeito à legalidade, de respeito aos direitos humanos, de respeito à Constituição brasileira.